Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que a boa mão do Senhor possa estar sobre a sua vida e que o Espírito Santo da verdade possa vir trazer paz para a tua mente, para a tua alma e para o teu coração. Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Estamos começando mais uma palavra de poder meditando, estudando no Evangelho de Mateus. Nós chegamos em mais uma parte do capítulo de número 21 e desde já eu quero te dizer que é um prazer, um privilégio, uma honra muito grande te receber aqui no nosso canal para junto nós aprendermos da santa e poderosa palavra de Deus. Versículo de número 28 ao 32 que diz assim: Mas o que parece vós, um homem tinha 2 filhos, e dirigiu-se ao primeiro e disse: Vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondeu e disse: Não. Mas depois se arrependeu-se e foi. E dirigiu-se ao segundo e falou de igual modo. E respondeu e lhe disse: Vou, e não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles disseram: primeiro. Em verdade vos digo, publicano, meretrizes entram diante de vós no reino dos céus. Porque João veio e vos ensinou o caminho da justiça e não crestes, mas os publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois arrependeu para crer. Diga glória a Deus. Jesus estava falando a respeito do coração duro dos religiosos, saduceus, fariseus, escribas e sacerdotes da sua época. Porque eles estavam questionando o Senhor Jesus. Com que autoridade o Senhor Jesus fazia milagre? E Jesus não respondeu eles, e na verdade respondeu com uma pergunta. E aqui nós começamos a entender que existem certo tipo de pessoas que, assim como Jesus, que multiplicou pão, multiplicou peixes, curou, libertou, salvou, educou, amou, aconselhou, e mesmo assim eles acharam defeito no Senhor Jesus. O Senhor Jesus não agradou todo mundo. Imagine eu e você que somos pecadores. Então aprenda a conviver com pessoas negacionistas. Aprenda a conviver com pessoas chatas. Aprenda a conviver com pessoas insuportáveis, enjoadas, porque isso vai fazer parte da nossa vida. Diz a palavra do Senhor que Jesus conta uma parábola. E ele diz assim: olha, um homem tinha uma vinha. E ele fala para os 2 filhos. Ele fala primeiro com um e diz: Você vai trabalhar na minha vinha hoje? Ele respondeu e disse: Eu não vou. Mas de repente ele começou a lembrar. E ele diz: Eu respondi mal ao meu pai. E diz a palavra do Senhor que ele se arrependeu e foi. E ele dirigiu-se ao segundo e falou da mesma forma: Você vai trabalhar na minha vinha? E ele disse: Eu vou. Mas diz a palavra do Senhor que ele não foi. E ele pergunta para os fariseus, para os sacerdotes, para os anciões: Qual fez a vontade do seu pai? Ele disse: O primeiro. Aqui nós começamos a entender que a obediência ela não pode ser parcial. Ela não pode ser pela metade, porque o primeiro disse que ele não ia, mas de repente ele tinha afazeres, ele tinha as coisas para fazer, coisas que eram do seu agrado, mas ele deixou de fazer aquilo para fazer a vontade do seu pai e no trabalhar na vinha. Ou seja, quando nós deixamos de fazer a nossa vontade e nos arrependemos, ainda que nós caímos, ainda que nós desobedecemos no primeiro momento e nós nos arrependemos, Deus ele está sempre pronto a nos receber na vinha. Diga glória a Deus. Aquele que disse que não foi, verdadeiramente ele se arrependeu e foi. E aquele que disse que ia e não foi, verdadeiramente ele não se arrependeu e continuou num caminho de desobediência. Jesus estava falando a respeito deles. Parcialmente, aparentemente, eles obedeciam ao Senhor, mas não aceitavam o Senhor Jesus como seu Senhor, como Salvador. Ele disse: João Batista veio, pregou, e vocês não creram no João Batista. Mas as meretrizes, as prostitutas, os publicanos, cobradores de impostos creram, e por isso eles vão na frente de vocês no reino dos céus. E aqui nós começamos a entender que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Aqueles que pensam que são o primeiro na tua frente, Deus ele tem reservado um lugar, o último lugar para eles. Mas você que se sente descapacitado, despreparado, pecador, Deus ele está reservando para você o primeiro lugar. Então eles começaram a entender que Jesus estava falando a respeito deles. Que Deus possa estar falando a nosso respeito coisas boas nesse momento. E não falando que nós precisamos melhorar,
E se Ele está falando que você precisa melhorar, está na hora de você ouvir a voz do grande Senhor que nos chama para trabalhar na grande vinha. Jesus disse: grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Deus, Ele nos chama todos os dias para que a gente possa ser o sal da terra e a luz do mundo, trabalhar na sua grande vinha. Então, que a gente não possa ser aqueles que questionam a autoridade do Senhor, aqueles que não querem compromisso com Deus, mas que a gente possa ser aqueles que ouvem a voz do Senhor e ainda que no primeiro momento não obedeçam, ainda no primeiro momento não tenha buscado a presença do Senhor como deveria buscar, que a gente possa entender que há sempre o lugar na grande vinha do nosso Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor possa nos aceitar, Senhor, na nossa obediência. Nos ajuda, Senhor, a obedecer mais. Nos ajuda a não questionar. Nos ajuda, Senhor, a aprender a trabalhar, Senhor, na Tua grande seara. Assim, meu Deus e meu Pai, o Senhor nos chamou. E no primeiro momento, Senhor, às vezes nós nos desviamos, nós caímos. Mas o Senhor está sempre pronto, Pai, para um coração arrependido. Então que o Senhor possa, Pai, zelar por nós, nos ensinar, Pai, as veredas de justiça, a porta estreita, o caminho, meu Deus, apertado, para que a gente possa fazer a Tua vontade e não a nossa. Ó Senhor, os fariseus eram para dar graças a Deus, era para eles dar glória a Deus por que Jesus fazia, libertava, curava, ressuscitava, multiplicava pão, Pai, mas eles eram os primeiros, Senhor, a questionar. Ó Senhor, que a gente não possa ser esse questionador, que a gente possa ser servo, Senhor, obediente. Assim, meu Deus, eu abençoo essa ovelha fiel e leal que tem acompanhado esse estudo. Eu abençoo sua casa, sua família, seus projetos, seus sonhos. E profetizo que o melhor do Senhor ainda está por vir. Coloque a mão na sua cabeça. Seja abençoado, abençoado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo do Senhor. Se o meu irmão ou a minha irmã crê, diz amém. Eu sou o pastor Jonathan Bahia. Essa foi a nossa palavra de poder de hoje. Você gostou? Se sentiu abençoado? Deixe seu like, deixe seu comentário. É muito importante que você compartilhe e nos ajude a evangelizar. Todos os meses nós fazemos a campanha de semeadores com o intuito de arrecadar recursos para que a gente possa continuar fazendo a nossa obra. Que obra o Senhor faz, pastor? Visita, nós doamos cesta, nós abençoamos vidas e nós precisamos da sua ajuda. Como é que eu faço, pastor, para me ser um mantenedor dessa obra? Nós temos o nosso Pix, que é o mesmo número do celular, 91 999 24 9008. Está na descrição do vídeo. Jonathan Moacir Silva Bahia. Banco Digital PicPay, você faz a sua oferta daquilo que Deus falar no seu coração, ou você segue o padrão daquilo que nós indicamos, daquela direção de Deus. Quanto é, pastor? R$28. Por que R$28? R$1 de primícia para cada dia do mês de fevereiro. Então, fevereiro é 28 dias, você faz a sua oferta de R$28, depois você compartilha o seu comprovante nesse mesmo número, que é o mesmo número do WhatsApp, diz: pastor, eu fiz a minha oferta, tá aqui os 5 nomes que eu quero que o senhor mergulhe no óleo. Ah, pastor, eu senti no coração de fazer mais de 28, eu quero devolver meu dízimo que dá mais de R$28. Como é que eu faço? Você faz o mesmo procedimento, só que no lugar de você mandar só 5 nomes ou 5 causas, você manda 10 nomes ou 10 causas, e eu estarei mergulhando no óleo, orando por você e apresentando a sua vida diante de Deus. Amém? Deus te abençoe, fica na paz, que você possa ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada. A hora que você estiver ouvindo, que Deus te abençoe e te guarde. Fica na paz.